E aí eu não consigo entender quem tem coragem de derrubar um negócio desse. São árvores que realmente emocionam. Eu, quando vejo assim, se tô com mais alguém, assim, silêncio por um tempo para todo mundo. Senhora. Você fica ali na frente admirando uma árvore dessa, é uma preciosidade. Floresta também, por mais lindo que seja o lugar, não é fácil de fotografar, porque é uma confusão visual. É uma confusão tem visual, muitos planos. Muita informação, né? Dependendo da luz é complicado. Bom, eu vou fazer uma pergunta mais pro final, mas vai pensando aí, não precisa responder agora. Dessas aqui, qual que te diz mais ao coração? Esse é um episódio que é pra lá de onírico e muito diferente do que a gente viu até hoje aqui nesse canal. Pelas lentes e poesia e precisão e a potência que o Cássio Vasconcelos trouxe nesses registros de florestas ancestrais, eu me deleitei. Espero que vocês amem tanto quanto eu. Prometo para vocês hoje, meu caro Cássio, este episódio é pra lá de especial. E é um episódio bem diferente do que vocês vêm visto no Jardim Onírico. Mané. Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui num lugar bem diferente hoje. Prometo para vocês que esse episódio é diferente de tudo que vocês vão ver ou já viram aqui nesse canal. E até arrisco a dizer para o futuro deste canal. Estou aqui com o Cássio Vasconcelos, vocês vão entender exatamente quem ele é já. Mas olha, eu não vi tudo que tem ali dentro, e aqui já adianto que é uma galeria de arte, vocês vão saber qual que é já, numa exposição absolutamente onírica, e é por isso que eu estou aqui. Eu já estou emocionado do que eu já vi, eu acompanhei algumas coisas do Cássio pelas redes, algumas imagens, mas este episódio ele não é num jardim, mas são retratos ancestrais do maior jardim talvez e mais importante em biodiversidade desse país. Já estou emocionado em estar aqui e vocês vão entender isso comigo, mas sobretudo pelas lentes do Cássio. Não tem dupla conotação aqui, porque são as lentes. O Cássio é um fotógrafo e ele vai contar a história dele pra gente já. Então acompanhe com a gente, porque esse episódio tá emocionante já. Meu caro Cássio, primeiro, muitíssimo obrigado por ter aberto a sua agenda nos finalmente de uma exposição hiper exitosa, né, linda, pelo que acompanhei, vi entrevistas suas por aí. E eu falei, olha, eu não poderia deixar de entrar em contato com o Lucas, que é um amigo nosso em comum, o Lucas Lense, um beijo, meu querido, amigo de 30 anos. Eu já tive com o Cássio no passado, a gente estava no embrião de um projeto juntos ali pela Embraer, enfim, um trabalho lindo. Eu tenho um livro do Cássio maravilhoso, Aeroportos, né, que é maravilhoso, assim, eu acho que o teu olhar, né, sobre o seu olhar de fotografia, a maneira que você faz, a maneira que você produz, o teu processo criativo me interessa muito. Sobretudo pelo que a gente vai ver lá dentro. Mas me conta um pouco, conta para o público quem é você e o que te inspirou a estar aqui hoje. Olá a todos, eu sou fotógrafo, praticamente a vida inteira, eu comecei bem cedo, aos 15 anos de idade.
são 43 anos aí de fotografia. E eu sempre desenvolvi meu trabalho autoral, então sempre participo de muitas exposições, publicações. E aqui, esse trabalho é um trabalho que eu comecei em 2015 e o que está exposto aqui é mais recente, de 2020 para cá, assim, dos últimos 3 anos, na verdade. E é uma homenagem às nossas florestas. É um trabalho inspirado nos artistas viajantes que vieram no Brasil no início do século XIX. Então me inspirei na estética deles. Quem que eram os artistas viajantes? Conta pra gente. Como o Debré, o Rugendas, o Martius, o Conde de Clarat, que são os artistas que vieram nas expedições ali tudo por volta de 1820 para retratar o Brasil. E fizeram trabalhos maravilhosos, assim, incríveis. Tem inclusive 3 aqui na exposição, que eu quis fazer esse contraponto para ter o meu trabalho, agora 200 anos depois, e o trabalho deles para fazer essa releitura, essa homenagem. Então é uma referência, né, a gente estuda na escola aquelas gravuras, aquelas pinturas ancestrais, basicamente, daqueles primeiros contatos que os estrangeiros tiveram com a nossa fauna, flora e com os povos originários. É mais ou menos essa turma que você está se referindo, né? Essa turminha. Era uma turma boa. Turminha boa, essa. Ou geração, hein? Legal. E aí, você falou que começou em 2015. Qual foi o seu estalo? Assim, vou por esse caminho aqui. Sempre teve essa paixão pela natureza, pela beleza das florestas. Eu já queria fazer um trabalho e aí eu percebi que fazer algo inspirado nos artistas viajantes seria muito interessante, porque o que eu busco aqui também é passar, eu vou tentar recriar a emoção que eles tiveram naquela época. Eu fico imaginando um europeu chegando aqui e vendo a beleza das nossas florestas, a beleza do Rio de Janeiro pela primeira vez e o impacto aquilo que virgem, isso teve. Né? E é isso que eu tentei. Tudo bom? Oi. Então é isso que eu tentei, essa primeira impressão que eles tiveram e a emoção que eles sentiram, que eles souberam muito bem passar no trabalho deles, é isso que eu busco aqui, essa inspiração maior do trabalho. Esse canal já teve o privilégio de ter alguns episódios em alguns lugares muito legais. Eu tive 2 impactos emocionantes, alguns, né, na vida, mas 2 impactos muito emocionantes. Uma com a Sumaúma, lá no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, aquela árvore imponente da Amazônia, que é a rainha. E eu olhei para aquilo, me emocionei na hora, falei, o que é isso? Que poder é esse? E eu tive um pouco, né, ainda que pela televisão ou pelo Instagram ou YouTube, eu comecei a ter esse impacto pela tua obra aqui. E eu, né, já bisolhei ali, já falei, nossa, isso aqui tá forte. E eu acho que a gente vai... Tem árvores impressionantes. Tem impressionantes. E o outro impacto interessante, que eu até recomendo para quem estiver em São Paulo, é o Jardim Botânico de São Paulo, com uma população maravilhosa de palmito jussara. Isso. É na passarela. Na passarela. É lindo. Aquilo lá, e com o canto dos bugios ao fundo, nossa senhora, aquilo me arrebentou. Então, obrigado, Nino Amazonas, que nos ciceroneou lá também. Cara, é mais do que 1000 palavras, as imagens dizem tudo, certo? Isso aí. Vamos lá ver? Vamos lá? E quero ver pelo seu olhar. Vamos fazer um passeio pela floresta. Vamos lá, então. Eu vou começar justamente com uma imagem que é dos artistas viajantes, como eu falei. Essa aqui, que é do Conde de Clarat, que a pintura original foi feita em 1816 e essa gravura é de 1822, foi a primeira edição e fez um sucesso enorme na Europa. É a primeira gravura feita das nossas florestas e ela absurdamente maravilhosa. Olha, o nível de detalhe, né? Nível de detalhe incrível. É uma gravura que foi elogiada inclusive pelo Humboldt
É o Humboldt. Inclusive como fiel a exatamente as espécies que tinham aqui. Maravilhoso. Agora aqui a gente pode começar a minha exposição. Essa árvore aqui foi feita no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, em Teresópolis, que é um lugar que eu recomendo, que é maravilhoso, um parque muito grande. Tem trilhas lindas para serem feitas. Isso é... Então, esse é um exemplo do trabalho que eu tento fazer com que essas imagens remetam ao trabalho dos artistas viajantes. Essa árvore aqui é no Instituto Terra, que é do Sebastião Salgado e da Lélia Vanik. E tem até a história que o Sebastião conta, que ele ia criança nessa árvore. Ah, é? É. Interessante. E eles têm um projeto de reflorestamento maravilhoso, né? Incrível, são 300 alqueires que foram reflorestados. É muito maior do que a gente imagina. É maravilhoso. Eu fiquei impressionado, fiquei muito contente com o trabalho que eles vêm desenvolvendo lá. A mata em volta aqui já é uma mata de reflorestamento e essa árvore é uma das poucas que tinham lá. Então é um vestígio, vamos dizer, o DNA nativo, né? Exatamente. Acho que 1 ano ou 2 anos atrás teve uma exposição do Sebastião de Salgado até no Sesc Pompeia. Sesc Pompeia. Maravilhoso, né? E lá eu tive contato com esse projeto, já tinha ouvido falar, mas não sabia da grandiosidade dele, né? Desse reflorestamento, que era um negócio, era árido, né? Do árido virou uma floresta de fato, né? Isso. E aí o que está dizendo pra gente é que essa árvore é um dos vestígios ancestrais daquele espaço e... Enfim, claro, não foi plantado por ele, porque não teria tempo, né, para ter ficado desse tamanho. Mas ela é uma árvore, vamos dizer, símbolo daquele espaço, né, daquele interessante. E conta pra gente, assim, vendo aqui bem de perto, né, e vocês vão ver a imagem em close aí, qual que é a técnica aqui? Porque você vê que tem um grão, uma textura, né? Qual que é a técnica que você usa como fotógrafo? O que é o... É um processo que eu desenvolvi, são várias etapas, desde a maneira como eu fotografo, depois tem o processamento no computador, que eu faço, são várias etapas, então é como se eu redesenhasse na imagem para ela ter essa estética que remete aos artistas viajantes. Então essa conversa com a arte, as duas artes, né? A arte da fotografia e a arte pintada, vamos dizer assim. Entendi. Então essa é uma técnica que você desenvolveu. Exatamente, para justamente ter esse encontro aí. E, por exemplo, para você ter essa foto em exposição, quantas foram tiradas, assim, enfim? São muitas, porque floresta também, por mais lindo que seja o lugar, não é fácil de fotografar, porque é uma confusão visual, tem muitos planos, muita informação, né? Dependendo da luz é complicado de conseguir executar uma boa imagem, então tem aí um trabalho muito grande de, assim, até achar o ângulo. Então são muitas horas de trilha, o que eu acho bom. Eu gosto dessa parte também, porque eu adoro fazer caminhada pela floresta, então até aí não tem problema nenhum, às vezes eu andar um dia inteiro para conseguir uma imagem ou duas. Mas o dia inteiro, você fica um dia inteiro batendo perna. Às vezes acontece. Então, mas isso faz parte do processo de criação. Isso é interessante, porque a gente vai fotografando e vai vendo e depois você acaba escolhendo. Aliás, eu vi uma entrevista sua com, acho que foi Marcelo Taz, que ele provocou a questão de o quão bom é todo mundo ter uma câmera na mão hoje em dia e o que isso pode também atrapalhar. Tem o lado talvez de banalizar, porque você tem uma infinidade de fotos, mas eu queria destacar aqui essa história de que você pode ficar um dia inteiro andando para ter um clique ou dois que valham aquela caminhada, né? Então, assim, o olhar da arte do fotógrafo, né, dessa composição, dessa construção, é algo que a gente tem que valorizar, né? É um processo, né? A imagem não está lá pronta. Não está pronta. Você não chega assim, o lugar certo para você fotografar, a imagem boa está aqui, você chegou lá. Não é assim. A não ser
pessoas em lugares turísticos que vão lá no Mirante e tal, todo mundo faz a mesma coisa. E depois vai no Photoshop ou no AI hoje em dia e tira todo mundo de perto. Tira de perto, faz alguma coisa e acha que já tem uma grande imagem. Uma grande imagem, Então, a busca da grande imagem é uma procura, você tem que se entrosar ali no ambiente que você está. Eu lembro de uma passagem do nosso amigo Lucas, que já foi citado aqui, sei lá, ele foi tirar uma foto, acho que alguma coisa na neve, ou numa nevasca, e aí ele estava com essas footage, né, aquela coisa de atrás behind the scenes, né, por trás da foto. Ele falou, tô aqui há 5 horas congelando nesse frio para ter o clique que eu quero. Aí você fica 8 horas, 6 horas andando para ter o clique que você quer. Parabéns, porque isso aqui, não sei se andou 6 horas para este clique. Essa, no caso, não andei tanto. Essa não, mas tem outra sim. Essa aqui, por exemplo, eu fiz no final de uma trilha que foram 3 dias. Né? Eu fiz a travessia Petrópolis-Teresópolis, são 3 dias de trilha. E essa foto eu captei no final da trilha. No final da trilha? Nossa, mas realmente... Olha, valeu a pena, viu? Que impressionante. Essa aqui na região de Teresópolis também, que é o mesmo local do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Esse aqui chama-se o Morro do Escalavrado, é ao lado do Dedo de Deus. Então, famoso. Tem essa vista linda dessas pedras que são bem características do Rio de Janeiro. Verdade. Espírito Santo também tem muito. Maravilha. E aqui ao fundo é a Baía de Guanabara, o Pão de Açúcar, o Morro do Corcovado. E toda a floresta que faz parte do entorno. Você falou Teresópolis, Petrópolis? Teresópolis. A travessia que eu fiz é Teresópolis. Petrópolis-Teresópolis. Tá bom. É uma travessia. Legal. Que impressionante, cara. Aí é legal que, né, pra gente que é um pouco mais aficionado pelas árvores, né, a gente começa a ver essas mais prateadas, as embaúbas, né, embaúbas, né, se destacando. E a sua opção, né, aqui tá um pouco mais preto e branco, ali eu vejo mais o verde. Como que é a sua opção nessa hora aqui eu vou puxar um pouco mais pro preto e branco? Depende da imagem. Algumas realmente vai para um tom mais quente, outras um pouco mais frio, mais verde, menos verde. Eu vou variando até para ter uma variedade, equilíbrio dentro da exposição. E cada uma às vezes depende do tema, depende do que tem, né? Te chama para um tom diferente. Impressionante. Essa imagem foi feita na beira de uma represa aqui no interior de São Paulo, na região de Ibiúna. Bem ancestral mesmo, né? Do outro lado ali é um cânion, é muito bonito. Esse aqui é o cânion do Itaimbezinho, ali em Santa Catarina. Na divisa de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Tem uma trilha lá embaixo que dá para fazer uma parte, chama-se a Trilha do Boi. Esse lugar, assim, imagina que tem a coisa que é muito inacessível e tem coisa que é mais acessível. Por exemplo, tipo de 0 a 10, assim, de muito inacessível. Quanto essa Trilha do Boi Não é acessível porque faz parte ali da região do Parque Nacional. Então tem uma estrutura, tem guia para fazer, tem pousada na região. Então precisa um preparozinho ali, mas nada demais. Dá para fazer na boa. E qual foi a trilha que você falou assim, essa aqui foi casca? Essa aqui que eu essa mesmo aqui? A trilha Petrópolis-Teresópolis foi a mais difícil que eu fiz até hoje. São 3 dias, bem puxado, que começa ali quase a 1.000 metros de altitude, vai até 2.000. Nossa! Até puxado, mas maravilhoso. Maravilhoso, né? Maravilhoso. E tem... Bom, eu vou fazer uma pergunta mais pro final, mas vai pensando aí, não precisa responder agora. Dessas aqui, qual que te diz mais ao coração? Eu tenho uma. Você tem uma? Eu tenho uma. Tá bom. Tem uma aqui. Cara, isso aqui parece Amazônia, mas não é.
Parece uma suma-uma, mas não é. Parece uma suma-uma, né? É uma figueira. Uma figueira. Provavelmente a maior figueira da Mata Atlântica, pelo menos conhecida é. Tá. Tanto é que vai ser capa do próximo livro do Ricardo Cardim. Tá. Essa mesma árvore. Ah, legal. É uma... É na Ilha Bela. Ilha Bela. Bom, eu vi uma foto aqui de relance, só para vocês terem ideia de dimensão e proporção, o Ricardo Cardim, ele tava pitititico aqui do lado, assim. Ele é um cara alto, né? Tem 1,80 m alguma coisa, assim. Meu Deus, isso aqui é... Ela é uma entidade. É uma entidade. E eu falei isso da Suma-Uma no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. É uma entidade. Aí o Nadruz falou, é uma potência. É uma potência. É uma potência. E aí eu não consigo entender quem tem coragem de derrubar um negócio desse. São árvores que realmente emocionam. Eu, quando vejo assim, se tô com mais alguém, assim, silêncio por um tempo para todo mundo. Senhora. Você fica ali na frente admirando uma árvore dessa, é uma preciosidade. Os dois estão... Mas a gente sabe por que elas não foram derrubadas, né? O único motivo. Por qual? É que a madeira da figueira não é boa. Não, comercialmente ela não é boa. Por isso é que ela sobrava. Foram sobrando, né? Porque eu tive viajando muito por várias florestas, junto com o Ricardo Cardim, atrás das grandes árvores, das remanescentes. E foram pouquíssimas que sobraram, porque realmente foi tudo abaixo. Assim. E qual que foi, então, o que foi essa parceria, ou é essa parceria com o Cardim, que não é de hoje, né? Eu e o Cardim já somos amigos há alguns anos, mas assim, a gente ficou amigo justamente nas viagens que a gente fez pelas florestas. Tá. Que eu fiz as imagens, muitas das fotografias do livro dele, Remanescentes da Mata Atlântica. Ah, tá, um livro importante. Fotos como registro das árvores, né, que sobraram, que a gente foi atrás, depois de uma extensa pesquisa que ele fez aí, na verdade, ao longo de uma vida. E agora, de novo, a gente foi em outras florestas, em outros locais também, para a reedição do livro. É a bromélia? Isso é uma bromélia. Uma bromélia. Olha esta bromélia. Meu Deus do céu. Tem uma população aqui de xaxim, né, de Dicksonia seloviana, atrás. Meu filho, isso aqui é montagem. Parece, mas não. É uma montagem natural. Montagem de Deus. Montagem de Deus. Da e onde que é isso, cara? Aqui? Esse aqui é também no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Que absurdo. Que absurdo. Coisa mais linda, cara. Essa outra aqui já é na Serra da Graciosa, no Paraná. Ah, Graciosa, que tem uma estradinha bem pitoresca, com muita hortência, não é? Exatamente. Eu já fiz essa estrada aí. Uma estrada bem interessante. Tem essa aqui, em Cunha. Uma coisa que é legal desse canal também, Cássio, assim, a gente cruza com pessoas muito especiais. Uma delas, você citou Petrópolis, Teresópolis, tem um cara lá chamado Orlando Greff. Ele faz a fitogeografia das plantas e o jardim dele é jardim fitogeográfico, é maravilhoso. E ele fala exatamente sobre isso. A gente está vendo na foto, obviamente aqui feito por Deus, que é uma distribuição, né, de bromélias, orquídeas e plantas epífitas num forófito. Né, que é a planta que é suporte para outras plantas, né? E aí tem este livro, que chama Fitogeografia do Brasil, e o Orlando Greff é um amigo querido do canal, que ensinou a gente, e eu faço essa ponte aqui, porque de fato você vê o absoluto da natureza aqui, e registrado por um cara que também é um artista. O Orlando, ele desenha também, desenhos maravilhosos. Então, para quem não conhece o Orlando Greff, os links estão aqui embaixo. Mas a gente viu talvez metade? Metade, falta outra metade. Então vamos lá, porque tem muita coisa ainda. Você fala imagem onírica, essa eu acho que é o símbolo de uma imagem onírica. Justamente porque ela está envolta aqui com uma neblina
E que eu acho sempre lindo. E que horas do dia foi isso? Você lembra mais ou menos? Isso é de manhã. Bem de manhã, né? Aquela neblininha. É difícil ter neblina, né? É uma condição que não é toda hora que eu encontro, não. Esse aqui é na Ilha Bela também. Ilha Bela, olha só. Isso é lindo. Isso é onírico. Isso é. Bom, tudo é onírico aqui, mas isso aqui é ganhou o troféuzinho onírico. Ganhou essa. Nossa senhora, que espetacular, cara. Olha, você vê o desenrolar aqui da samambaia, né? Que isso aqui também é provavelmente Dictionia seroviana. As bromélias, que coisa espetacular, cara. Onírico. Cara, essa imagem aqui me lembra, me perdoe se eu fizer a analogia errada, mas você tem uma foto de horizonte de um avião. É sua aquela foto, né? Me lembrou aqui um pouco dessa estética. Lembra um pouquinho. Claro que é uma coisa super urbana, né? Porque é uma... Você tirou em Congonhas, na região de Congonhas, pousa? Tinha um avião na final para Congonhas. Ah, tá. E aí você tinha silhuetas dos prédios e uma certa fumacê aí, não é da neblina. A neblina também. Era a neblina da época de inverno. Ah, de inverno, aquela de manhã. E aquela foto foi de helicóptero. Aliás, você gosta de helicóptero, né? Adoro voar. Adoro voar, mas na floresta não tem jeito. Não tem jeito, não, tem que ser embaixo, né? Tem que... E essa foto aqui, o que você... Essa é o nosso lindo Rio de Janeiro, né? Que tem a Baía do Rio de Janeiro ali na esquerda, que começa com Pão de Açúcar, o Corcovado, acho que é o dos Dois Irmãos, Pedra da Gávea. E a paisagem do Rio é realmente sensacional. Olha, se Deus não é brasileiro, não sei. Nossa Senhora, né? Não sei que nacionalidade ele é, né? Essa imagem também aqui é na Serra da Graciosa, ali no Paraná, e é interessante que a variedade, né? A biodiversidade que tem nessa imagem, de planos, de contrastes, de luz. A gente fala muito, né, da Amazônia, da preservação, que obviamente tem que preservar e a gente desmata muito a Amazônia, mas a biodiversidade da Mata Atlântica é absurdamente maior do que a própria Amazônia, né? O que dizem maior ainda, muito né? maior, é muito maior. E olha só essa diversidade de plantas, tons. E aqui, ó, duas gravuras do Debré. Aqui é de foi publicado esse álbum em 1834. Tá. Essas imagens foram provavelmente na década de 20, né? Do século XIX. E aqui você tem uma população de palmito de Jussara, é isso? Essa é no Jardim Botânico de São Paulo. Ah, no próprio Jardim Botânico de São Paulo. Essa foi feita lá. Que a gente tem imagens aí também do Jardim Onírico lá, como eu comentei no começo do episódio. É realmente emocionante. E para quem não foi para o Jardim Botânico de São Paulo, tem que ir e visitar essa população. E eu entendo aqui, Cássio, que você guardou uma joia para o final da exposição, é isso? Uma coisa para... O grande finale está aqui na última sala. Que é mais ou menos para cair cisco nos olhos, é isso? Essa figueira monumental. Que absurdo! É absolutamente maravilhosa essa árvore. E aonde é isso, Cássio? Isso é em Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul. Venâncio Aires. E essa imagem, essa figueira tão linda que eu achei que eu tinha que ter ela na exposição. De um outro jeito, né? Numa escala grande para passar o impacto que ela passa ao vivo.
Uma parte, pelo menos. Uma parte, pelo menos. É. Cara, se a gente está pequeno aqui, o que é isso ao vivo? Cara, é deslumbrante. Eu passei o dia inteiro na frente dessa... Na frente não, ali em volta, em né? volta. Passeando. Ela te envolveu. É um grande abraço. Um grande abraço. Exatamente, que é o que você propôs aqui, né? É. Que espetacular. E tem uma ideia de quantos anos é uma árvore dessa? Olha, sei lá, 2, 3 séculos. Certamente. Com certeza, certamente. Certamente. Mas o desenho que esses galhos fazem... É impressionante, né? A dimensão da árvore é incrível. É incrível. E olha, né, dá para ver aqui pelas imagens, né, pelo zoom pessoal aqui, o quanto de vida que essa árvore não emprega, né? Um universo inteiro, né, de plantas que estão nos galhos, na extensão do galho inteiro. Assim. E qual que é a tua relação com a natureza? Qual que é o... você é um fotógrafo multi, você é plural, né? Você curte muita coisa, eu acompanho você. Mas quando veio essa exposição, eu falei, nossa, eu não tinha associado que era você trabalhando com Cardin no passado, talvez por estar avoado mesmo, mas qual que é a tua relação com a natureza, assim? Porque isso aqui é uma celebração, né? Isso aqui é um chamamento, presta atenção em tempos de queimadas, né? Como que você se vê? Olha, eu acho que aqui tem várias questões, né? Uma delas é como se fosse uma homenagem à natureza, às florestas, às árvores. As árvores acho que são essas coisas mais lindas que existem, são as árvores. E a inteligência delas. Muito delas. apaixonado. A inteligência, a estética, o que elas passam. A gente aprende muito, né? A gente tem que respeitar demais. E eu acho que tem uma visão errada nossa hoje em dia, que a gente ouve muito falar assim que, né, o ser humano tem que preservar as florestas porque elas nos trazem água, tudo é pra gente, né? Tudo pra gente. O a egoísmo, gente continua sendo egoísta. Tá dizendo, como assim? Na verdade, tem que respeitar pelo simples motivo que tem que respeitar porque são seres vivos e também imagina também a quantidade de animais que vivem nas florestas. Quando a gente fala que uma área de floresta foi desmatada, não são só aqueles hectares que se de vegetação, né? Quantos animais estão ali também que perderam o seu habitat, né? Perderam suas famílias. É impressionante. Realmente é... E parar de pensar na gente, né? Super bom ponto. Esse egoísmo é nocivo ao extremo, né? Claro, vamos preservar, se for por esse motivo, preserve aí na sua casa, porque a gente precisa desse exemplo, mas é muito além disso, né? Muito além disso. Até na hora de salvar a gente é egoísta. Na hora de salvar a gente é egoísta, exatamente. Que é por esse motivo. E todo esse processo, Cássio, você... 100% dele, você estava junto com o Cardin, né, nessa empreitada para embrenhando-se nas matas? Como que foi? No que está na minha exposição, não necessariamente, mas muito para as fotos do livro dele, que acabou rendendo também muitas imagens para o meu trabalho autoral. Mas já fizemos assim incontáveis incursões por floresta. Imagina. Olha, a próxima eu quero ir como estagiário, eu carrego o seu equipamento, tá? Vamos lá, que é bom. É maravilhoso, eu estou realmente muito tocado, me emocionei algumas vezes nessa exposição, sendo guiado por você. Obrigado, porque isso aqui é um luxo, é um chamamento, é um presta atenção. Não tem nada aqui que não seja real, né, do que você tirou, né? Às vezes as pessoas falam, a foto pode ter sido mexida no Photoshop. Ela não recria, né, a verdade está ali. Você só traz um tom, uma leitura, uma releitura que é impressionante e impacta a gente. Então, parabéns pelo seu trabalho, brigadíssimo pelo seu tempo. Fiquem com as imagens, porque realmente isso aqui é onírico, tudo é onírico, tem aquele top onírico ali da neblina. Se você curtiu, dê um like. Aliás, uma pergunta antes disso do like.
Essas obras estão à venda? Sim. Estão à venda. Aqui na galeria. Aqui na galeria Nara Rosler. Mas a exposição já vai terminar. Então, né? Então quando for ao ar... Eu corri para conseguir essa data com ele, e ele foi super gentil de abrir a agenda, porque eu sabia que a exposição estava encerrando. Então não tem como visitar, fica aqui registrado no Jardim Onírico, e quem quiser comprar ou adquirir uma das obras... pode entrar em contato comigo, eu encaminho para a galeria. Então, qual o melhor contato com você? Cássio, pelo Instagram? Pelo Instagram. Ou WhatsApp, não? O WhatsApp também. Então tá aqui os contatos do Cássio aqui embaixo na tela, ou na descrição desse episódio, ou aqui na galeria Nara Rosler. Então vale a pena, porque isso aqui é impressionante, cara. Obrigado. Brigadíssimo. Deixe seu comentário por ele. E até a próxima. Tchau. Okay.